Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um especial Informação. Entre as 7h30 e as 8h30 aqui estaremos com toda a informação disponível do dia, o desporto e depois, como é habitual, Ricky, a linha aberta. Boa noite. Olá Luís, muito boa noite. Ainda falamos das comemorações do Dia de Portugal, porque o mês de junho é o mês de Portugal. O Consulado de Portugal aqui em Newark inaugurou a Sala José Rodrigues Miguéis, de homenagem ao escritor que viveu mais de 4 décadas aqui nos Estados Unidos. José Rodrigues Miguéis passa a dar nome a um espaço no Consulado Português de Newark, que poderá ser utilizado pela comunidade para a apresentação de trabalhos de cariz cultural. Sobretudo para a comunidade terem aqui um espaço onde podem ter as suas iniciativas, os autores, os artistas daqui desta área podem vir aqui lançar os seus livros, apresentar as suas obras e é um espaço que demos o nome deste escritor, José Rodrigues Miguéis. O nome do escritor, que viveu em Nova Iorque durante mais de 4 décadas, foi escolhido para dar a vida a este espaço, já que no seu trabalho diário sempre teve a dinâmica do ser imigrante na sua perspectiva de escrita, e onde temas como o viver fora do país e o regresso foram sempre centrais. É um nome grande das letras portuguesas. Foi um escritor que viveu durante mais de 4 décadas nesta área, sobretudo em Nova Iorque, mas nesta área dos Estados Unidos, e que representa, é um dos autores principais da diáspora portuguesa, que escreveu muito sobre o que é estar fora de Portugal, o que é o retorno, a perspectiva do retorno. A inauguração decorreu durante o final de semana das celebrações do Dia de Portugal e contou com a presença da Secretária de Estado das Comunidades. E esse facto foi encarado como positivo, de modo a atrair a comunidade ao mundo das artes. Tendo como ponto de partida e um pretexto de estar dedicada a um nome da cultura e da escrita, penso que é muito importante, mas para além de estar aqui a sala, é importante que a comunidade o conheça e que se façam ações para trazer a comunidade, o consulado, como veículo da cultura portuguesa, da arte, para além da parte processual, de documentos. Parece-me que é extremamente importante que as pessoas tenham uma visão mais ampla e que isso sirva de pretexto para conhecerem melhor os artistas da comunidade, os autores da comunidade e que possam extravasar um bocadinho aqui do nosso círculo. Nesta linha de ação, a comunidade passa assim a dispor de um espaço onde as artes podem ser divulgadas, divulgando assim também um dos nomes que mais se identificou com ela. Acho que é uma homenagem devida a um escritor que tem estado, infelizmente, um pouco esquecido porque não é permitida a reedição da sua obra por questões judiciais, mas que é um escritor que merece e, sobretudo, a comunidade portuguesa merece também aqui um espaço cultural que está aberto a todos, aqui no Consulado, onde já temos realizado algumas iniciativas, mas que agora esperamos, agora que a pandemia também passou, ou está a passar, realizar aqui de forma regular iniciativas culturais para todos da comunidade e que estão abertas a todos e sobretudo para iniciativas que partam da própria comunidade, que é isso que queremos. Os portugueses são conhecidos pelo seu dinamismo e o mundo artístico e literário passa agora a ter um espaço próprio, que irá por certo ser ponto de encontro entre a nossa comunidade e os seus artistas. Começaram os arraiais nos clubes e associações portuguesas nos Estados Unidos. Portanto, com menos restrições, há mais liberdade e um regresso à normalidade. Depois de termos visitado o Carne, o Ribatejo e o Lar dos Leões, chegámos à Catedral, ou seja, à Casa do Newark e Benfica, onde a festa foi de arromba e a alegria esteve sempre presente, qual sensação de liberdade. É ótimo, é fantástico, principalmente para celebrar o nosso Portugal, as nossas tradições, é uma sensação de liberdade muito boa, que corra tudo bem. Eu sou benfiquista, por isso festejo sempre o Benfica, mas hoje estamos a festejar o Dia de Portugal, de Camões e de todas as comunidades portuguesas no mundo. E é o típico arraial português com sardinhas, frango, muita alegria, caldo verde, broa e música bem portuguesa. Dizem os entendidos que quem vê caras vê corações e o sentimento de estar junto foi um grande momento, apreciado por todos. É muito bom estarmos aqui todos juntos outra vez, aqui nesta casa linda, a ver caras que já não se viam há muito tempo, derivado ao confinamento.
já se vê muita gente sem máscara, a gente já pode ver a cara das pessoas outra vez, portanto faz-nos sentir bem, né? O cheirinho da sardinha assada, o bom tinto, e é muito bom, muito bom. Da sede encarnada à Casa dos Arcos é somente um saltinho. E o sentimento de festa, alegria e boa disposição foi mesmo minhoto. É um sentimento maravilhoso, coisa que não se esperava assim de momento. E estou muito satisfeito por ver esta gente aqui toda sem máscara e convivermos aqui um pouco neste momento. À espera deste momento estávamos todos e agora, com todos os cuidados, o futuro está garantido. É um sentimento bom, acho que é algo que estávamos todos à espera há muito tempo e finalmente está a acontecer. Devemos todos tomar responsabilidade, claro, mas como sabemos as coisas estão a melhorar e é hora de voltarmos à nossa vida normal. E depois do Minho chegámos à casa mais portuguesa de Newark, onde a aderência foi simplesmente espetacular para orgulho de todos os responsáveis. Um orgulho, eu como diretor daqui da casa há muitos anos e diretor do Rancho dos Camponeses do Minho, é um orgulho recebermos esta gente toda hoje. Tivemos que abrir aqui para o salão porque o parking lá encheu. Eu penso que isto será um iniciativo da nossa, voltamos às nossas festas, porque eu acho que já estamos a precisar disto. No final, e com os olhos bem lá no futuro, a mensagem foi clara. Objetivos que toda a gente tome a vacina para que nós consigamos organizar nossas festas e continuamos em cheio como estávamos antes, a ver se isto passa. Festa é festa e os arraiais do Dia de Portugal foram mais uma forma de expressar a nossa Portugalidade. E onde a nossa cultura e tradição estiveram uma vez mais no centro de toda a atenção. E o regresso à normalidade nota-se também em estados como Nova Iorque, onde o governador Cuomo decidiu reabrir a economia do estado e levantar todas as restrições relacionadas com o Covid-19. Fomos saber como é que os portugueses encararam esta decisão. O estado de Nova Iorque levantou todas as restrições associadas ao Covid-19. O uso de máscaras e o distanciamento social passam assim a não serem necessários. A medida foi anunciada ontem pelo governador Andrew Cuomo, depois de no estado terem sido administradas vacinas a 70% da população. A medida foi recebida pelos empresários e comerciantes da cidade e do estado de forma muito positiva. Hoje viemos a Mount Vernon, onde falámos com alguns dos empresários locais. Nós pensamos que venha a representar muito, mas não é só abrir as restrições, mas sim temos que capacitar as pessoas que podem vir outra vez para restaurantes, espaços fechados, e que eles possam acreditar. Aí sim acredito que possamos voltar outra vez a uma normalidade. O setor da restauração foi dos mais afetados. Como é que foram estes 15 meses para um empresário, para um local como o de Lusíadas aqui em Mount Vernon? Foi bastante mal, porque nós essencialmente também vivemos de paris e esses paris pura e simplesmente deixaram de existir, o que é muito complicado para uma casa como esta grande. Foi extremamente difícil, esperamos que no futuro as pessoas venham a acreditar e comecem outra vez a fazer paris, a frequentar. A cultura portuguesa, a gastronomia portuguesa são de veras apreciados pelos americanos. Acreditas que esse facto agora também pode ser um chamariz para que outras etnias, outras culturas possam frequentar ainda mais um estabelecimento como este? Eu penso que sim, é preciso que as pessoas passem uma palavra benéfica, que eu penso que essa passa para a rua, e que venham nos frequentar. A partir de que venham cá, eu penso que as pessoas vão gostar do espaço, da comida, do atendimento. Isso é bem possível. Vocês sentiram a falta de pessoal para trabalhar? Muito mesmo. E estamos a sentir muito agora, neste momento, de falta de pessoal. O governador Cuomo anunciou ontem o levantamento de todas as restrições. O que é que isso representa para um negócio português como este? Dá mais acesso aos clientes nossos para virem cá a fazer as suas compras. Estamos muito contentes sobre essa abertura. Eu, pelo menos, penso que essa abertura já devia ser há muito tempo. Muitas coisas que aconteceu aqui em Nova Iorque, já há bastante tempo que os restaurantes, bares, lojas de cabeleireiros, há muito tempo o negócio devia voltar ao normal, mas
temos, graças a Deus, que abriu agora durante o mês do verão, então estamos muito contentes e nós estamos à espera para as pessoas voltarem a trabalhar e a economia chegar ao normal, não é? Isso é um dos grandes problemas, há muita falta de mão de obra, vocês sentem isso? A mão de obra, sim, por causa desse, como se diz, o extra que estavam a dar no unemployment, às vezes as pessoas estão mais contentes em casa a ganhar o seu cheque do que ir à procura do pão do dia, não é? Uma pessoa a ganhar um ordenado igual a como estava a trabalhar, uma pessoa não sai de casa, fica em casa e vê os outros a trabalhar, não é? Mas nós temos a espera que isto também para as pessoas voltarem também a trabalhar. Foram 15 meses difíceis, acredita que tudo pode voltar a uma normalidade? Eu penso que sim, por causa de tudo, viver aqui em Nova Iorque, depois do 11 de setembro, uma pessoa sempre diz, nunca vamos voltar ao normal, nós voltamos ao normal. A coisa que sempre como tudo, o tempo cura todos os problemas nossos, não é? Mas vai demorar um tempo as pessoas tirarem as máscaras, voltarem estarem mais próximos de um dos outros, cumprimentar como deve ser, uma mãozada, antes essas coisas com o cotovelo, que também... Mas eu penso que vai chegar ao normal. As pessoas esquecem-se muito rápido aqui. Pelo menos aqui na América esquecemos muito rápido. Depois de 472 dias a conviverem com restrições económicas, a verdade é que os empresários luso-americanos aqui no estado de Nova Iorque estão confiantes que tudo vai voltar a ser como era de antes. Mencionaram mesmo a situação vivida no 9/11, onde tiveram que unir esforços para voltar a uma normalidade que foi agora interrompida com esta pandemia. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, em Mount Vernon. Ricky, tu que estiveste no estado de Nova Iorque hoje, sabemos que há um mal que acabou, parcialmente, que é o Covid, mas há outro que começou, que é a falta de mão de obra. Sim, Luísa, é um grande problema. Porquê? Porque nota-se que os restaurantes estão como que envergonhados. Não há, vemos salas com 30, 40 pessoas a comer e um empregado de mesa, por exemplo. Vemos delis que antes trabalhavam com 4 ou 5 pessoas a fazer entregas e agora uma pessoa corre de um lado para o outro e não dá vazão a tudo aquilo, a todos os pedidos. Eu acredito que o setor comercial está a viver um bom momento. O problema é que sem mão de obra qualificada, sem pessoas que possam corresponder aos pedidos, os clientes também acabam por ir procurar outras soluções. Também é verdade. Bem, Nova Iorque oferece boas esperanças, mas em Portugal a situação agrava-se. Esta quarta-feira houve 1.350 novas infecções por SARS-CoV-2, quase 1.000 em Lisboa e Val do Tejo, região que registra as 6 mortes por Covid-19 ocorridas nas últimas 24 horas. Portugal contabiliza esta quarta-feira 6 mortes e 1.350 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 351 doentes, mais 5 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 83 doentes, mais 4 do que na terça-feira. Os dados indicam ainda que mais 589 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas. A maior parte dos novos casos de infecção foi diagnosticada na região de Lisboa e Val do Tejo, que soma mais 928 infectados e também 6 vítimas mortais. A região norte tem hoje 199 infecções, no centro registaram-se mais 85 contágios, no Alentejo 30 e no Algarve 90 novos casos. Nos arquipélagos, a Madeira registrou 2 novos casos de infecção e os Açores contabilizaram mais 16 infectados. Quanto ao Índice Nacional de Transmissibilidade, ou RT, aumentou de 1,09 para 1,12. A taxa de incidência nacional, que estava nos 84,5 casos, aumentou para 91 casos de infecção por 100.000 habitantes. Lisboa está em risco de recuar no desconfinamento na próxima semana. O concelho já está acima do limite de 240 casos por 100.000 habitantes, o limite a partir do qual se pode recuar no desconfinamento, o que poderá vir a acontecer.
A situação, dizem os especialistas, ainda não é alarmante, mas começam a soar já alguns alarmes. O Concelho de Lisboa e Val do Tejo ultrapassou o limite previsto pelo Governo para a fase do desconfinamento. Avança ou não avança? Lisboa está neste momento com mais de 240 casos a cada 100 mil habitantes. Segundo o boletim epidemiológico de 14 de junho, dos 625 novos casos de infecção por Covid-19 detectados, 401 foram em Lisboa, o que representa 64% do total nacional de novas infecções. O coordenador do Governo para a Covid-19 em Lisboa e Val do Tejo, Duarte Cordeiro, em declarações à RTP3, disse que Lisboa já está acima do limite que permite recuar no desconfinamento. Duarte Cordeiro salientou ainda que, se a incidência não diminuir, na próxima semana pode haver um recuo nas medidas de desconfinamento, nomeadamente na redução de horários aos fins de semana e feriados, no que diz respeito à restauração, por exemplo. O responsável relembrou ainda que o caso de Lisboa não é único e que outros concelhos, como Sesimbra, também estão acima deste limite, sendo que também há concelhos que estão acima dos 120 casos por cada 100 mil habitantes. É uma situação de elevada incidência na região de Lisboa e Val do Tejo e na Península de Setúbal e preocupa neste momento o Governo. A grande preocupação do Executivo é exatamente esta, o aumento da incidência. Na sequência do aumento de casos em Lisboa, António Costa comentou a situação pandémica da capital. O Primeiro-Ministro garante que o Concelho de Lisboeta não será tratado de forma diferente, aproveitando ainda para comentar novamente a relação que tem com Marcelo Rebelo de Sousa. Numa conferência de imprensa conjunta com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, António Costa afastou a hipótese de o Governo impor uma antecipação de medidas restritivas em Lisboa. A capital portuguesa está agora com incidência de novas infecções superior a 240 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, superior ao limite imposto pelo Governo. O Primeiro-Ministro garantiu que não haverá diferenças de tratamentos em relação a outros concelhos. Na próxima quinta-feira, portanto amanhã, faremos novamente a avaliação e, em função da avaliação que fizermos, tomaremos as medidas necessárias. Nós construímos uma matriz que tem dois indicadores fundamentais, um que tem a ver com a taxa de incidência, outro tem a ver com o ritmo de transmissão através do fator R, e é em função dessas variações que vamos aplicando as medidas que estão previstas a cada um dos concelhos, e todos os concelhos são iguais para este efeito, e, portanto, Lisboa não será diferente dos outros concelhos e terá exatamente o mesmo tratamento dos outros concelhos. António Costa aproveitou ainda para comentar a situação criada em torno da relação com Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República disse ontem em Budapeste que a comunicação social se devia unir em torno da seleção nacional e não de intrigas, e o Primeiro-Ministro tem a mesma opinião. Como é habitual, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República estão totalmente sintonizados e, naturalmente, em torno da seleção portuguesa. Ontem o Sr. Presidente pôde vibrar no estádio com a vitória de Portugal, eu pude vibrar através da televisão. No próximo sábado trocaremos de posições. Eu irei sofrer em Munique o jogo com a Alemanha. O Presidente espero que festeje através da televisão os resultados de Portugal em Munique. Se a Seleção Nacional de Futebol está bem por agora, as preocupações estão centradas no aumento de casos em Lisboa. Portugal poderá estar a caminho de ser um dos países da União Europeia com maior incidência de casos de Covid-19 devido à variante Delta do SARS-CoV-2, disse esta terça-feira à Lusa o matemático especialista em epidemiologia Óscar Felgueiras. O investigador da Universidade do Porto afirmou que Portugal está a caminho de ser um dos países com maior incidência na União Europeia, considerando, no entanto, que o impacto hospitalar do crescimento do número de casos será moderado pela vacinação. A disputa de 17 anos por causa dos subsídios às fabricantes de aeronaves Airbus e Boeing, é esta a grande história. O anúncio histórico tornou-se conhecido em dia de cimeira bilateral em Bruxelas, que reuniu o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a presidente da Comissão Europeia, Ursula
von der Leyen e ainda o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. O acordo terá a duração de 5 anos, a partir do dia 11 de julho, altura em que as taxas transatlânticas, atualmente suspensas, seriam retomadas. Os Estados Unidos e a União Europeia colocaram um ponto final a uma disputa de 17 anos por causa dos subsídios às fabricantes de aeronaves Airbus e Boeing. O anúncio histórico tornou-se conhecido em dia de cimeira bilateral em Bruxelas, que reuniu o presidente Joe Biden, a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu. O acordo terá a duração de 5 anos, a partir de 11 de julho, altura em que as taxas transatlânticas seriam retomadas. O acordo que alcançamos agora abre um novo capítulo na nossa relação, porque passamos da confrontação à cooperação em matéria de aviação, quase 2 décadas depois de divergências. É o maior diferendo comercial na história da Organização Mundial de Comércio. Foi a partir de 2019 que Washington impôs progressivamente tarifas de milhões de dólares em mercadorias à União Europeia, como forma de retaliação aos subsídios europeus atribuídos à Airbus. Um ano depois, Bruxelas respondeu na mesma moeda por causa dos subsídios garantidos à Boeing. No entanto, mantém-se a guerra das tarifas às importações de aço e alumínio da União Europeia. As duas partes concordaram acertar agulhas dentro de meses. Também houve entendimento para a criação de um Conselho Conjunto de Comércio e Tecnologia entre os dois blocos. Representa uma arma para combater o poder tecnológico crescente da China. Ausente da conferência de imprensa da Cimeira, Biden mostrou vontade de trabalhar em nome da recuperação económica. A melhor resposta para lidar com estas mudanças é ter uma circunstância em que as nossas economias crescem juntas, baseadas no conjunto de valores que nos uniram desde o princípio. A defesa dos valores democráticos comuns também esteve em destaque, uma matéria particularmente importante para o presidente Biden, que se encontra esta quarta-feira em Genebra com o homólogo russo. Juntamente com os Estados Unidos e com outros parceiros que estão alinhados, é importante não só reagir quando nos deparamos com regimes autoritários que nos tentam pressionar, como também é importante ter uma estratégia proativa de forma a promover os nossos valores e defender os nossos interesses. Biden deixou Bruxelas e uma lufada de ar fresco, livre das tensões da era Trump, ainda que seja certo que persistam diferenças entre os dois blocos. Os trabalhadores domésticos foram dos que mais sofreram com o impacto da pandemia de Covid-19. Esta é uma das conclusões do relatório Fazer do Trabalho Doméstico um trabalho decente, divulgado pela Organização Internacional do Trabalho. Os trabalhadores domésticos foram dos que mais sofreram com o impacto da pandemia. Esta é uma das conclusões do relatório Fazer do Trabalho Doméstico um trabalho decente, divulgado pela Organização Internacional do Trabalho. O documento revela que muitos dos 75 milhões e 600 mil trabalhadores domésticos que existem no mundo ficaram sem emprego ou viram as horas de trabalho reduzidas. Significa que trabalhadores domésticos, e muitos deles vivem nas casas das pessoas para quem trabalham, podem ter deixado de ter um lugar para viver, podem ter perdido a sua casa. Muitos destes trabalhadores são trabalhadores migrantes, pelo que o seu estatuto dentro de um país pode ser posto em causa. Podem estar sem recursos. É assim que, muito rapidamente, o drama da perda de emprego, e é sempre um drama perder o emprego, torna-se quase num problema humanitário. Um problema simplesmente de como é que se consegue sobreviver. Isto expõe as vulnerabilidades subjacentes à falta de proteção que, com demasiada frequência, atinge estes trabalhadores. A OIT observou que na última década pouco ou nada se fez para melhorar as condições destes trabalhadores domésticos. De acordo com a organização, 36% destes trabalhadores, na sua maioria mulheres, permanecem totalmente excluídos da legislação laboral dos países. Por acaso, Ricky, nunca falámos nessa situação, mas parece-me que aqui também nos Estados Unidos a situação é muito idêntica. Quem trabalha em casa de pessoas são aquelas que também sofreram muito porque não tiveram apoios do Estado, apoios de federais, e estiveram também praticamente eliminadas do seu trabalho porque os donos das casas também não as queriam a trabalhar lá e elas também, por sua vez, tinham medo que os patrões tivessem contraído Covid-19, não é verdade?
Sim, Luís, foi toda uma situação bastante difícil, principalmente para essas pessoas que chegaram a receber, portanto, apoios estatais como empresários em nome próprio, mas que chegaram 7, 8, 9 meses depois do prazo em que foram atribuídos. Mas houve também aqueles que nunca fizeram descontos e que se viram privados. Exatamente. Portanto, é uma situação difícil que esperamos agora possa ser ultrapassada. Vamos ver. E foi em terreno neutro que os dois clássicos antagonistas da história contemporânea se encontraram. Em Genebra, na Suíça, que foi o palco da cimeira, como já dissemos, entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia. Joe Biden e Vladimir Putin, que tiveram quase só temas quentes na sua agenda. Entretanto, o ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev afirmou hoje que os líderes da Rússia e dos Estados Unidos, Putin e Joe Biden, demonstraram na cimeira realizada em Genebra que o diálogo entre os dois países é possível e é necessário. Ambos os políticos já regressaram, como toda a gente sabe, aos seus respectivos países. E sabes, Ricky, que o presidente Joe Biden ofereceu a Vladimir Putin uns óculos tipo aviador, iguais àqueles que ele usa, porque Putin é um adepto e um fã desse tipo de óculos. Correto, foi, eu diria que foi um sinal de muito boa vontade e também de uma aproximação, porque os temas discutidos foram realmente quentes e falámos em vários assuntos que são do interesse nacional e que foram debatidos e que agora iremos saber ao pormenor a que conclusão é que chegámos. Bem, um deles, toda a gente sabe, foi a questão relacionada com os ciberataques, que, mais uma vez, Putin desconsiderou, dizendo que nada tem a ver com isso. Correto. Não se esperaria não ia dizer outra nada coisa, diferente de um líder quando é associado a um ato que eu considero de puro terrorismo. Bem, falando em puro, vamos ver o que há a seguir. Um diamante rosa atingiu ontem o valor mais elevado de sempre no mercado asiático ao ser vendido em leilão em Hong Kong. Vejam bem, 32 milhões de dólares, 27 milhões de euros. A pedra preciosa, extremamente rara e, como o Luís disse, pura, incrustada no anel batizado Promessa Rosa, foi adquirida por um colecionador anónimo. Um diamante rosa atingiu ontem o valor mais elevado de sempre no mercado asiático ao ser vendido em leilão em Hong Kong por 32 milhões de dólares. A pedra preciosa, extremamente rara, incrustada num anel batizado Promessa Rosa, foi adquirida por um colecionador anónimo. A cor da pedra é a mais pura que se pode obter neste tipo de diamantes rosados. O tamanho era também muito importante, quase 15 carates. Se somarmos o tamanho, a cor, a transparência e o corte, todos estes elementos contribuíram para que esta obra-prima atingisse este preço. Uma beleza natural trabalhada pelo antigo proprietário, um joalheiro de Silicon Valley, que tinha cortado a pedra inicialmente de 16 carates para sublimar a cor e o preço, que ficou, no entanto, longe da estimativa inicial de 42 milhões de dólares. E é capaz de ser uma boa sugestão para os nossos telespectadores oferecerem uma coisa destas às suas digníssimas esposas, não é? Não, espera aí, Luís. Como eu tenho a certeza que já há muita gente a dizer isso. Ouve lá, quando é que me compras um diamante destes? E porque é só para as senhoras? O dia do pai é no próximo domingo, também para os pais. Cíntia já sabe. Pai de diamante era assim um bocadinho... Eu não me importaria ter 2 ou 3 destes. Importaria-se tu. Claramente eu. Bem, vamos agora ao desporto, porque afinal de contas o desporto hoje teve 3 jogos do Campeonato da Europa e há já uma equipa que já garantiu lugar nos oitavos de final, que foi a Itália, não é? Mas eu deixo-te esta informação porque temos a informação totalizada. Foram 3 encontros para o Europeu hoje, como referiste. No primeiro da manhã, a Rússia bateu a Finlândia por 1-0, logo a seguir a Turquia perdeu com o país de Gales por 2-0 e, por fim, a Itália-Suíça foi favorável aos italianos por 3 golos sem resposta.
Nuno Tavares está sob o olhar do Nápoles, que quer contratar o jogador. O lateral era há muito observado pelo clube italiano, mas só nos últimos dias decidiu avançar para a contratação. O Nápoles está determinado em contratar o jogador e, de acordo com o que o Jornal Record conseguiu apurar, já iniciou negociações com o Benfica para garantir o lateral esquerdo. E ainda surpreende-me que ainda não se fala muito em transferências, mas neste momento está tudo centralizado no Europeu e também na Copa América. Sim, os mercados começam a estar agora em observação e a partir daqui os grandes negócios vão vir. 7 de agosto, portanto, 7 de agosto. Eles vão ter pouco tempo de férias e os clubes vão ter pouco tempo para fazer contratações, vender os jogadores e cumprimentar os jogadores, não é verdade? É uma grande montra que estamos a observar, vê-se jogadores de um calibre excepcional e eu acredito que vai haver muita surpresa. É claro, vimos neste Campeonato da Europa grandes jogadores de futebol espalhados por aí. Portanto, é só escolher e depois ter dinheiro para os comprar. Essa é a ideia, não é? A parte mais difícil. Bem, agora vamos para o câmbio. Nós prometemos ontem dar hoje mais espaço à linha aberta, porque ontem tivemos apenas 3 chamadas. Portanto, hoje temos um bocadinho mais de tempo para si. Mas para já vamos para o câmbio, saber o valor do dólar americano na Europa e também do real no Brasil. 0,8254 para o euro, 1,2114 em sentido inverso. E depois, olha, 5,00, que significa que está a descer, isto no Brasil, 0,19 para a venda. E agora, Ricky? Agora vamos fazer uma viagem pelas principais cidades onde residem portugueses com o tempo e a Catarina Rebimbas. Vamos a elas. Na meteorologia para amanhã está previsto sol para Newark com 81 graus, Nova York com sol com 79 graus, Boston também com sol com 79 graus, Hartford com sol com 79 graus, Danbury também com sol com uma temperatura de 77 graus, Miami com trovoada com 85 graus, Palm Coast também com trovoada com 88 graus, Los Angeles com sol com 90 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 71 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. Estava exatamente a referir-me a um telespectador que diz que se a mulher tivesse um diamante destes, saía logo pela porta. São 42 milhões de euros, não é? Mas nem toda a gente iria fazer isso. Tenho a certeza que muita gente se contentava com um diamantezinho só de 1 carat ou 2 caratos, não é? Agora este de 16 ou 18 caratos é de facto uma coisa especial. Eu neste momento não discuto preço, se há bem um diamante dele. Vamos fazer uma pequenina pausa para os comerciais habituais. Voltamos para a linha aberta, já a seguir. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. A Map Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. Map Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973
494-3597. Glowtrack Builders. Não perca a ronda comunitária. Todas as quintas-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 6h45. A onda comunitária de clubes, associações, personalidades, acontecimentos e tudo o que se passa por aí. Com a apresentação do Ricky Durães, saiba tudo o que se passa nas comunidades. Ronda comunitária. Todas as quintas-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 6h45. Especiais licores do Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Dona Ermelinda Branco Tinto, 5,99. Casa Américo Branco Tinto, 6,59. Marquês de Borba Branco Tinto, 8,99. Duquesa de La Vitória Branco Tinto, 6,99. Cachaça Velho Barreiros, 12,99. Licor Beirão Licor de Portugal, 15,99. Chuva Vista Blanco, 39,99. Estes são os especiais licores do Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Cá estamos nós para a linha aberta, seja muito bem-vindo. Aqueles que têm perguntas para fazer e dúvidas para tirar, então façam o favor de telefonar. O número é o 973-264-1462, como está a ver na parte inferior do seu ecrã. Portanto, vamos já para a primeira chamada. Muito boa noite, faz favor de dizer, linha aberta. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? E Ricky, aqui fala o Tom de Lenço. Ah, sim, Olha, já é habitual. Eu fiquei um bocado a tremer com a notícia que os senhores disseram agora que havia um diamante avaliado em 32 milhões. Eu tenho dúvidas que o meu filho é capaz de vender a casa para me comprar um diamante para eu andar com o cachucho no dedo, não acha? Não era má ideia, não. Não, pois Só não. tem que o convencer, não é? E arranjar o dinheiro, mas é obviamente. que já não rende esse preço. A outra é o seguinte, por acaso não me sabe dizer o número, quer dizer, a morada da RTP, que é chamado, como é que chamam aquilo? Ao sábado, que é o cidadão. Olha, eu sinceramente não tenho conhecimento disso. Geralmente só vejo a SIC Internacional, não vejo a RTP há muito tempo, por uma questão de trabalho e de estar ligado, de facto, a esta estação, de forma que, sinceramente, não sei dizer. Eu dava uma chegazinha porque nós somos miseráveis e imigrantes, não temos sequer uma seleção transmitida, até mesmo a SIC também devia ter um bocadinho para dar uma sobremesa aos imigrantes fora do seu país. Pronto. Sobremesa melhor que esta que estamos a dar, não podemos dar. Pois é. Obrigado. Obrigado. Boa noite, prazer em ouvi-lo também. E de facto, nós já falámos disso muita vez, a estação pública devia trabalhar de dentro para fora, ou melhor, de dentro para fora e não de fora para dentro. Não de fora para dentro. A situação é que também as pessoas gostam de saber o que se passa nas comunidades e acho que devia estar um bocadinho mais voltada para as comunidades. Vamos para mais uma chamada telefónica. Muito boa noite, faz favor. Olá, Luís. Sim, boa noite, como está? Boa noite, estou bem, obrigado. Olha, preciso de uma informaçãozinha. Diga. Vocês dão sempre informação de pessoas que estão infectadas em Portugal e por toda parte, não é? Uhum. Mas nunca dizem se essas pessoas que foram infectadas já tinham recebido a vacina. Era importante para aqueles que receberam a vacina para estar mais descansado, que não são esses que estão a ser infectados. Olha, eu creio que nem a Direção-Geral de Saúde sabe. Mas era importante saber. Era importante eles saberem, eles é que estão lá, são médicos, são de facto os epidemiologistas e os cientistas, não é? Sim, e é uma pergunta pertinente, porque eu por acaso li há bem pouco tempo um relatório em que a percentagem de infectados é mínima em comparação com o número de vacinas dadas. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o número de infectados está nos 4 dígitos, podemos dizer que podem ir até 10 mil, mas podem ser 1000, e quando já foram administradas milhões de vacinas. É uma pergunta pertinente. Sabe-se também, e eu li nesse relatório,
que um médico norte-americano perdeu a vida depois de ser vacinado num serviço na Índia, mas são casos isolados, raros, que estão abaixo, e isto é muito importante referir-se, do grau de incidência dado à vacina. Por exemplo, a Pfizer, 94,5%, é muito inferior o número de pessoas com problemas depois de receberem a vacina a esse 5% de diferença até ao 100%. Agora estamos todos mais preocupados em saber quanto tempo dura a imunidade em função das vacinas que todos nós tomamos. Poderá ser durante um tempo, poderá ser durante muito tempo e poderá ser para a vida. Portanto, esta é a conclusão que chegaram as fábricas, os farmacêuticos, ou as fábricas de produtos farmacêuticos que fabricaram estes medicamentos. Mas ainda vamos saber muito mais sobre isso. E ao Luís, antes de irmos à próxima chamada, eu acho que é pertinente falar e referir que 44% dos americanos estão completamente vacinados, 53% já receberam pelo menos uma dose, e estados como Massachusetts, 70% da população está completamente vacinada. Em Connecticut estamos a 69%, aqui em Rhode Island 67%, e aqui em New Jersey 66% da população completamente vacinada, 77% da população de New Jersey já recebeu pelo menos uma vacina. Estamos a falar com mais de 12 anos. Ótimo, portanto, isso são notícias fantásticas. Vamos a mais uma chamada telefónica. Muito boa noite, linha aberta. Faz favor. Boa noite. Olá, como está? Então. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, Sr. Henrique. Olha, eu queria falar sobre o estímulo da minha esposa. Sim. Ela recebeu o primeiro e o segundo e eu em 2000. Deixei de o ouvir. Portanto, o senhor, a sua esposa não recebeu o estímulo, foi? Não. Não. Portanto, a sua esposa não recebeu o estímulo. Qual deles? O último? O último, sim. Ok. Eu recomendo a senhora contactar o IRS. Portanto, a ir primeiro ao site irs.gov e verificar se há alguma informação em relação a esse pagamento. Isso já fez as taxas? Depois, já fez os impostos o ano passado, correto? Sim, sim. Ela fez os impostos todos, está tudo correto, está tudo bem. Não houve crédito. E ela fez, portanto, conjuntamente consigo? Não, ela fez sozinha. E no ano anterior, o que é que aconteceu? Nada. Eu acho que não aconteceu nada. Não, no ano anterior fez consigo... Ela fez sozinha, ela tem feito sempre sozinha. Ok, ela deve ir, portanto, ao site do IRS, depois, se não há informação, deve contactá-los por telefone, sabendo que, se tem direito a ele, poderá ser declarado na próxima declaração de impostos no ano que vem. Pois, mas também há muito cheque que foi perdido, não é? E há muito cheque que ainda não foi emitido. Exatamente. Portanto, há muitas pessoas que ainda estão, portanto, à espera de receberem o pagamento e poderá ser o caso dessa pessoa. Certo? Okay. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Vamos a mais uma chamada telefónica. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite. Boa noite. Olá, minha senhora, então. Olha, boa noite. Eu gostava de uma pergunta, que se me podiam responder uma pergunta. Faz favor. Quando é que o consulado abre para os nossos imigrantes serem ajudados? Que há mais de 9 meses ou 8 meses que estou à espera do passaporte e do cartão de cidadão e de que nos ajudem. Porquê é que eles não abrem? Porquê é que isto não anda para a frente? De onde é que nos está a chamar, por favor? De Lodai. De Lodai. E a senhora já fez o cartão de cidadão e o passaporte? Não. Estou à espera que eles me atendam. Pois, mas já tentou fazer uma marcação? Já, desde dezembro. Ok, e quando é que tem essa marcação? Para julho. Para julho, portanto, para o próximo mês, correto? Sim, é. Ok, há duas coisas aqui que é muito importante nós clarificarmos. Isto não é uma defesa do consulado. Se há um consulado que está realmente a trabalhar bem, e eu posso dizer mesmo essa palavra bem, é o consulado aqui em Newark. Há duas situações que temos de ter em consideração. Primeiro, a pandemia reduziu drasticamente a capacidade de qualquer repartição de providenciar o serviço, como qualquer outro serviço público.
Mas depois há o outro problema, que são as pessoas que fizeram marcações e que não estão a ir às marcações. Todos os dias nós recebemos informações do consulado que muitas pessoas não aparecem. Muitas pessoas continuam a ir para a porta do consulado à quarta-feira, que era aquele dia que era sem marcação. Nós sabemos que o Cônsul-Geral de Portugal aqui em Newark falou com a Secretária de Estado das Comunidades que assim que a situação entre noutro patamar de segurança, que iremos voltar, portanto, ao sistema que era anterior, em que as pessoas poderiam somente deslocar-se e aí ser atendidas. Esperamos que isso aconteça. Portanto, eu entendo a sua... É preciso saber se a senhora precisa destes documentos com urgência, não é? Se precisa de documentos com urgência, e urgência falamos nisto, tem que ir a Portugal para a semana, ainda não tem. Sim. Não pode ir ao consulado. Pode ir ao consulado. Agora, se tem uma viagem marcada para setembro ou outubro, não vai porque não há urgência. Claro. Mas eu acredito, portanto, que a situação será ultrapassada pronto, é uma situação má. A senhora esperou desde dezembro até julho, mas felizmente está aí à porta e esperamos que esses serviços sejam retomados brevemente. Eu não entendo isto. Porque é que estão tantos meses à espera? O Covid pega-se em 3 horas, mas não se pega em 8 horas, não entendo isto. Porque é que eles não podem abrir as horas normais? Eles estão a abrir a hora normal. Minha senhora, isso porque é que os restaurantes, por exemplo, estiveram fechados 9 meses? Os restaurantes é diferente, mas não isto é coisas de emergências. Emergência nem muita gente tem. Agora temos outro serviço, que não é para o passaporte, nem para o cartão de cidadão, mas há muitas coisas que podem ser feitas no site do consulado online e muitas pessoas fazem marcações para saber, por exemplo, informações sobre a carta de condução. Essa informação está no consulado. Eu não preciso nada disso, eu preciso do passaporte. Essa é a situação, cada pessoa é um caso e eu espero que seja... Se for com urgência, pode-se julgar ao consulado. Há sempre alguém que falta. Se não for com urgência, vai ter que esperar, porque o consulado está aberto já há muito tempo, mas esteve fechado também durante muito tempo e depois tudo se acumulou. Portanto, eu posso lhe dizer que há talvez mais de 2.000 cartões de cidadão que não foram recolhidos. Que não foram recolhidos ali no próprio consulado. Pessoas que os tiraram. Não é o meu caso, não é o meu caso. Pois, mas como já lhe disse, com urgência pode lá ir. Sem urgência também só faltam uns dias também. Está bem? Ok, obrigado. Obrigado, eu também. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Muito boa noite. Olá, boa noite, como está? Tudo bem. Então, diga. E vocês por aí? Estamos ótimos, muito obrigado. Eu só queria fazer uma pequena pergunta. Diga. Era sobre essa coisa dos estímulos. O pacote de estímulo, sim. Como? O pacote de estímulo. Sim. Se vai haver mais algum, sim ou não? Vai, mas só... Olha, se tem filhos menores de 18 anos, dia 15 de julho vão ser emitidos os primeiros cheques, $300 para filhos com menos de 6 anos, 250 para crianças dos 6 aos 18. Isso é semanal, não é? Isso é mensal. Até dezembro e depois o restante desse incentivo fiscal será dado na declaração de impostos. Sobre o pacote de estímulos, eu vou ser sincero para si, há vários legisladores a tentarem envedrar por esse caminho. Agora, eu acredito que economicamente não será viável para os Estados Unidos. Não será, exatamente. Não será porque, em princípio, já foram 3 pacotes de estímulos e, quer dizer, o FED trabalha e as máquinas também fazem notas, mas não com tanta rapidez. Portanto, é preciso ter alguma calma. Se o senhor tiver filhos menores, vai receber. Se não tiver, paciência. Não, Está mas bem? não. Ainda não recebeu nenhum? Não, mas a minha pergunta é, eu só recebi o primeiro e o segundo, nada mais. Então falta-lhe um. Receber. Então ainda vai receber. Tem que ir ao site do IRS e verificar exatamente o que é que está a acontecer com o seu pagamento. É o tal dos $600, creio eu. Não, 1.400. 1.400, pois. Portanto, o senhor vai ter que ir ao site do IRS e saber onde é que estão esses $1.400. Ok. Ótimo, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado também.
Ok, prazer em ouvi-lo. De facto, há perguntas que nós não sabemos responder porque ou eles extraviaram ou não foram ainda enviados e nós não temos acesso a esses dados. Não, porque é informação pessoal e há pessoal muitas das pessoas, claro. Boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Olá, boa noite. Diga, por favor. Olha, uma pergunta. Eu chamei ontem, mas a linha cortou-se. Era sim. para fazer o teste, o PTR, para vir para Portugal. Uhum. E quando é que vai? No dia 11 de julho. Que dia da semana é que é o dia 11? É um domingo. É um domingo. O senhor vive em que área? Eu vivo em Garfield, New Jersey. Ok, poderá ir ao PISC na sexta-feira, tem que fazer no dia 9. Ok? Tem que fazer no dia 9, não no dia 8. Tem que ser na sexta-feira. No PISC em Elizabeth é uma opção. Ou várias clínicas, eu acredito que na sua área também haverá clínicas que garantem que esse teste seja entregue em 2 dias, que é o que o senhor necessita. E é bom que informe as pessoas, e informe lá que vai viajar no dia 11, não é? Correto. Que é para ter garantido que o seu teste está pronto a tempo, está bem? O teste, o nome é o PTR. PCR. Lembra-se do Cristiano Ronaldo? Lembra-se disso? PCR. É só Portugal, Cristiano Ronaldo. Exatamente. PCR. PCR. Portugal, Cristiano Ronaldo. É a mesma coisa. PTR. PCR. Oh, PC. PCR, então Cristiano Ronaldo é com C. Cristiano Ronaldo. PCR, right? Exatamente, pronto. Está certo? Outra pergunta, eu diga. não tenho o número de telefone de lá da clínica do PIS? Só tem que ir Tem que lá ir. das 9 da manhã às 5 da tarde, não é preciso marcação. Mas eu não sei onde é. É o Clube Português em Elizabeth. Não conhece o Clube Português em Elizabeth? O PISC não conhece? Não conheço, não. Mas não tenho o número de telefone Não de lá, tem, não. o número de telefone portanto, não é da clínica que se encontra lá, tem que se deslocar lá. Tem que lá ir mesmo naquele dia e tirar o teste. Ok, então, pronto. Pronto, muito obrigado. Onde é que este telespectador morava? Garfield. Garfield. Ah, ali perto, não é? É perto, não há. Pertinho, são uns minutos só. Vamos a mais uma chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Sim, eu queria fazer uma pergunta ao Ricky. Diga. O que eu queria saber era, eu estive em Portugal, tirei o cartão de cidadão com a direção dos Estados Unidos. Ok. E agora recebi uma carta para ir levantá-lo. Ótimo. E queria saber se posso realmente dirigir-me ao consulado de Newark. Pode e deve. Levantar. Sim, senhora, pode chegar lá, diz ao funcionário que vem para levantar documentos, não tem que ter nenhuma marcação. Pode lá ir a qualquer hora. A qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer hora em que estejam abertos das 8h30 ao meio-dia e meio, penso. À 1h30. À 1h30. Está certo? Muito obrigado, obrigado e parabéns e estou agradecido pelo bom programa que vocês têm. Muitíssimo obrigado. Estamos cá para isso. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Então, gosta de dizer? Eu tenho uma pergunta sobre viagem para Portugal. Uhum. Passaporte português, caducado. Ok. Pode viajar? Não há problema. Há quanto tempo é que caducou? Março. Não tem nenhum problema, pode viajar com ele caducado se a viagem é com a TAP. Agora, o que eu recomendo é fazer uma marcação na sua área de residência, porque depois, para entrar nos Estados Unidos, tem que o renovar lá em Portugal. Pois a marcação com quem? Com o consulado? Não. Portanto, o senhor pode sair dos Estados Unidos com o passaporte caducado. Para entrar novamente nos Estados Unidos, tem que renovar o seu passaporte em Portugal. Isso pensa fazer, é a minha esposa. Sim, uma pergunta, o seu passaporte é americano ou é português? Não, o meu é americano, o dela é português. Pronto, qual é o que está expirado? É o português? É. Então pronto, lá tira na loja do cidadão. São 2 dias. Não tem qualquer problema. Vai ali, portanto, à Gar do Oriente, onde é os serviços centralizados da loja do cidadão. Ou na sua área de residência. Ou na sua área de residência e tira o passaporte em 24 horas. Mas era bom que as pessoas ouvissem em vivo, porque houve uma
senhora que acabou de chamar por causa do cartão de cidadão e passaporte caducado. Não sei se você esteve atento a isso. Claro, então é lei que as pessoas podem sair do país daqui com cartão caducado ou passaporte caducado. Não tem qualquer problema. É lei. Outra pergunta. Você, quando chega a Portugal, vai de Newark... Até Lisboa, logicamente. Ao Porto, não é? Nós somos do Norte. Pronto, vão para o Porto. Para a minha esposa está para o Porto. Sim. Ela, ao chegar lá, pode entrar com o cartão de cidadão? É claro que sim. Pode entrar com o cartão de cidadão ou com o passaporte caducado. Portanto, vai lá ao guichê, passa, diz, olha, está aqui o passaporte, está caducado, eu venho, antes de embarcar para os Estados Unidos, já trago o passaporte em dia. Só isso é o que ela vai fazer. Ela vai ir no fim de julho e logo chega lá, vai marcar para tirar o... Exatamente. Mas tira em 2 dias, é rápido. Loja de cidadão. Eu infelizmente estive lá em outubro e eu tenho o americano, tenho o português. Pois. Mas o português já estava caducado há 6 anos e eu renovei-o. Pois. E em 2 dias paguei $100 e deram-me 100 euros. Isso é... Então, é exatamente o que o senhor fez, a sua mulher deve fazer. Está bem? Está certo? Pronto. Muitíssimo obrigado. Nós vamos fazer agora o tal break. Break. Voltamos já. Já voltamos. No dia 20 de junho, venha celebrar o Dia do Pai no Costa del Sol. Temos frango no churrasco, febras, sardinhas, hot dogs, saladas, sopa, cervejas, vinhos e refrigerantes. Tudo por apenas $45 para adultos, 25 para crianças dos 6 aos 12 anos. Divirta-se com jogos para crianças, os bombos e também música com DJ. O Dia do Pai é sempre no Costa del Sol. Eu estava a dizer adeus, mas não era ninguém. Não? Era o Madureira, que é o meu realizador que está ali, está sempre a ajudar-me aqui assim nestas coisas que nós temos aqui no ouvido, que nos ajudam a fazer os programas. Mas eu queria hoje felicitar 3 aniversariantes, o que é muito agradável, porque a gente gosta sempre de dar os parabéns a você, e então são 3 e nós vamos já diretamente para eles com votos de que passem um dia muito feliz. Alberto Coutinho, 52 anos. Já, Alberto tem cara de 30, que é uma coisa Muitos fantástica. parabéns, Alberto. Também a Adriana Souza, 15 anos de idade. Muitos parabéns. Jeremiah Voss, 10 anos de idade. Parabéns, Jeremiah. Acho que temos mais um ainda, não é? Afinal são 4. E o Parker Oliveira, um sorriso maroto, 4 anos de idade. Parabéns, Parker. Portanto, muita velinha para apagar. Aniversários de casamento, não 2, e temos muito gosto em os divulgar também com votos que passem, recordem, todos os anos passaram juntos com muita alegria e sobretudo a pensar, outros vão seguir, e muitos, vamos já ver. Casal Pereira, são 20 anos de matrimónio, muitos parabéns a 5 das bodas de prata. Exatamente, cá estão eles, sorriso bonito. Um bocadinho nervosos, não? Um bocadinho nervosos. Vamos para o segundo. E depois é a Maria Beatriz Brito e o João Brito, são 67 anos de matrimónio. Muitas, muitas felicidades. 3 anos para as bodas de diamante, não é? Não, 8 anos, 75. Muitos Portanto, parabéns ao casal Brito. E com esta fotografia dá-nos a ideia que, de facto, a felicidade foi o mote de todos estes anos passados juntos, não é? Ótimo. Mete agora. Bem, Luís, e agora temos uma informação que gostaríamos de avançar. Amanhã, no Sport Clube Português, vai haver uma reunião, um meeting com o CEO do Hospital Universitário, aberta a cerca de 70 a 80 pessoas que queiram participar, onde o Sherif El Nal vai falar
sobre os serviços que estão alinhavados para o Ironbound e serviços que estão a ser providenciados por este hospital de Newark. Portanto, será uma boa oportunidade a partir das 7 da noite. Agora há assentos limitados, haverá também um pequeno snack ou jantar para os participantes, mas não deixe de ir saber dos serviços que estão à disposição de residentes e também de outras pessoas de New Jersey. Portanto, será, obviamente, amanhã, a partir das 7 da tarde, e como bom residente que é do Ironbound, com certeza que vai querer saber o que se vai passar. Luís, temos também aqui uma notícia de última hora. Muitas pessoas entraram em contato connosco para saber a causa do trânsito infernal que hoje se viveu e se continua a viver na rota 1 e 9. Há um acidente fatal de moto, portanto um acidente mortal que está a causar todo esse problema com o tráfego na área. Pronto, já fica informado. Fica agora com a telenovela já a seguir e connosco amanhã vai ter que levar connosco a partir das 7h30 da tarde, que é uma obrigação, e cá estaremos consigo até às 8h30 com muito prazer. Até lá, tenha uma noite feliz e... boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.